Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem que dar continuidade ao nosso curso, pós-prova, pós tudo certinho. Antes que me perguntem, não vou fazer o trabalho de correção, porque nem é necessário, né, pessoal? Depois de ter feito uma prova online, sem fiscalização de ninguém, vocês mesmos já devem ter consultado, verificado quais são as respostas, o que acontece, e de um modo geral a médica foi praticamente 10 para todo mundo, tá? Então, bem tranquilo com relação a isso, não fazemos esta atividade, não vamos fazer então aquilo que normalmente a gente faz, que é a correção, e vamos partir para o nosso tema de hoje, tá? O tema de hoje, pessoal, é a continuidade daquilo que a gente já tinha vindo. Então, vamos falar o quê? Peculiaridades da penhora, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre penhora, coisas especificamente relacionadas a isso, pessoal. Então temos que ver, voltar a rever o conceito de penhora e tratar de algumas coisas, porque quando a gente fala da fase de expropriação, propriamente dito, é uma das coisas mais, assim, contenciosas, mais complexas do processo de execução, é propriamente o procedimento da penhora, tá? Então, é disso que nós temos que tratar, pessoal. Nós temos que falar um pouquinho sobre penhora, ver qual é o seu conceito legal, o que a gente quer fazer com isso, qual é o objetivo que ela tem, quais são os mecanismos da penhora necessariamente. Então, é esta coisa que a gente tem que abordar de uma forma bem objetiva, bem tranquila, como a gente sempre faz. Tá? Então, vamos dizer lá que penhora é o ato de constrição, né? É aquilo que individualiza, aquilo que liga o bem necessariamente a um processo de execução. Tá? Então, ele liga o patrimônio do devedor, individualiza um pedaço do patrimônio, um bem do devedor, ao processo executivo especificamente. Então afeta um bem ao pagamento, afeta o patrimônio ao pagamento. Então, é o que liga um bem àquela execução propriamente dita. Via de regra, a execução não tem ligação com nenhum bem específico do executado. Pode ser que exista uma garantia, pode ser que exista um contrato com uma hipoteca, onde um imóvel está dando garantia, pode ser que exista uma penhora, pode ser que tenha sido pré-estabelecido contratualmente que alguma coisa ficaria como garantia, tá? Mas, quando nós falamos de penhora e de execução, nós estamos pensando naquela ideia básica lá do credor quirografário, pessoal, que é a parte mais complexa que existe, que é o sujeito que tem mais dificuldade de ver resultado do processo judicial, né? Quirografário é aquele que está sem uma garantia real, aquele que está com a garantia do cumprimento da sua obrigação única e exclusivamente na fidúcia, ou seja, no fio do bigode, e não tem nada garantindo isso necessariamente. E é por meio do processo de execução, uma vez que o executado foi citado, que ele não pagou no prazo determinado, que daí o oficial de justiça volta para realizar a penhora, ou seja, pegar aquele patrimônio que ele encontra e afetar, ligar aquele patrimônio, fazer a concessão daquele bem, ligando ele ao nosso processo de execução. Tá? Por meio da penhora, os bens do devedor são apreendidos e deixados na guarda de um depositário. Tá? Então, a penhora é isso, ir lá pegar um negócio e deixar ele sob a guarda de um depositário. Vai recair sobre o quê? Quantos bens forem necessários, né, para o pagamento da obrigação principal. Além disso, nós temos juros que estão lá no processo, vão correr desde a citação do processo, correção monetária, que correm desde a data do evento, e honorários advocatícios e custas processuais, que a gente sempre tem como ônus comercial do processo civil. Ok? Espécies de bens comumente penhoráveis. Então, normalmente, o que a gente penhora, pessoal? Primeiro, imóvel, melhor de todos. Por quê? Porque tem liquidez. Né? Não necessariamente, desculpe, né? Não que o imóvel tenha liquidez, mas tem segurança. Tá? Eu acredito que um imóvel que tem, um bem que tem maior assim, estabilidade, que tem um valor garantido, é um imóvel. Né? Então, você compra um imóvel hoje, pode ser que ele não valorize tanto, mas ele sempre vai ter ali o seu valor. É diferente de eu comprar um carro, que ele vai ficar velho e que ele vai valer menos, e que ele tende a cada vez se desvalorizar, é diferente de um equipamento eletrônico, é diferente de qualquer bem que possa fornecer uma casa, de um equipamento utilizado numa empresa. Tá? Nós vamos dizer que o imóvel, por excelência, ele é o melhor bem. Né? Por quê? Por conta da sua estabilidade.
No entanto, a gente trabalha muito com veículos, porque veículo é uma coisa que existe bastante na sociedade, é de fácil circulação, né? Então, veículo sim tem uma liquidez muito maior que imóvel, é muito mais fácil de vender o veículo, é muito mais fácil de você negociar um veículo, né? Então, nós vamos ter esses tipos de bens. Crédito e penhora no rosto dos autos. O que seria isso, pessoal? Então, eu sei que o sujeito me deve alguma coisa e que ele tem um valor para receber em algum processo. O que eu faço? Eu vou lá e faço a penhora no rosto dos autos, né? Ó, aquele valor que ele tem para receber, e eu quero que seja destinado para mim, não para ele. Eu tinha, por exemplo, uma empresa daqui de Ponta Grossa, que eu tinha algumas reclamatórias trabalhistas, e ela veio a pegar fogo. Tá? E a gente sabe, inclusive, depois saiu toda a conversa que foi os sócios que tacaram fogo, porque tinha um seguro e tal. Tanto é que saiu essa história que houve um processo complicado da empresa contra a companhia seguradora para poder rever o valor do prêmio, né? Mas como existia esse crédito para ser recebido, o que eu fiz com as reclamatórias trabalhistas? Fizemos penhora no rosto dos autos para que quando saísse o crédito do seguro, o primeiro fosse pago aos meus clientes, ou seja, para que aquele crédito servisse de penhora, ok? Penhora online, hoje em dia é um mecanismo muito utilizado, quem trabalha no fórum deve conhecer, né? Que é onde o diretor do fórum, via de regra, é a pessoa que tem uma senha para acessar o Banco Central num site específico, num serviço específico, e fazer a requisição, né? Primeiro, a penhora online funciona como? Ele manda num dia pedido de informações, né? No dia seguinte, quando fecha a compensação, vem um relatório de tudo que o sujeito tem que pode ser penhorado. Daí no dia seguinte o juiz determina que seja feito o bloqueio de tanto valor. Ok? Então, primeiro, informação, bloqueia em todos os lugares o valor, no dia seguinte vem como que ficou exatamente e o juiz determina, ó, quero que fique só essa ou só aquela. Tá? Mas, mesmo assim, sendo do dia para a noite, normalmente isso fecha no período de compensação noturna, né? É como se a gente tivesse um cheque para compensar. Ele não entra no sistema e é automaticamente compensado. Ele precisa que faça aquele fechamento no período da noite. Pelo menos, pessoal, hoje funciona assim a penhora online. Nós sabemos que nós estamos na iminência de um novo sistema de transferência bancária, que é o Pix, né, pessoal? Que são transferências online que vão acontecer em até 10 segundos de um banco para outro, com um custo zero para o consumidor. Então isso muda muito, isso tende a acabar efetivamente com o cheque do jeito que a gente conhece e talvez acabe com o sistema de compensação e possa trazer reflexo até mesmo para o nosso sistema de penhora online. Mas ainda não está em vigor, pessoal. Ainda o que eu digo para vocês é que a penhora online precisa do fechamento noturno para fechar, e por isso que a gente vem ao relatório no dia seguinte para saber o que deu e efetivar. Normalmente são pelo menos 2 dias. Quando o magistrado faz isso em sequência em 2 dias, às vezes demora mais, porque o magistrado não entra para ver exatamente, porque ele tem muitas coisas para fazer necessariamente. Tudo bem? Cota de ação de empresa? Pode ser? Pode. Claro que é bem complicado, né? A minha padaria, alguém vai querer penhorar a padaria, que eu sou sócio? Bem complicado, né? Qual é o comércio que isso tem? Será que ele vai conseguir entrar lá e assumir o negócio? Será que vai ser um bom negócio para alguém comprar isso? Né? Então é muito complexo, eu acredito que isso é muito pouco provável que seja utilizado. Empresa, né, de um modo geral, posso fazer outros estabelecimentos, outras coisas, posso pensar em qualquer coisa, semoventes, vamos pensar em animais, né, alguns animais são extremamente baixos, apesar de que ser uma penhora de absolutamente risco, porque por mais que eu tenha já penhorando um cavalo caríssimo, né, pode ser que aquele bicho morra de uma hora para outra, e isso sempre é complicado, né, pessoal? Então, percentual do faturamento da empresa, bastante comum, dívidas como, por exemplo, previdência, com o fisco, dívidas trabalhistas, tá? É comum que seja bloqueado um percentual do faturamento da empresa. Lógico, para penhorar o percentual do faturamento da empresa, você tem que ter pelo menos uma certa segurança com relação à contabilidade dessa empresa. Então não vão ser empresas pequenininhas, né, que a coisa não funciona e que não é tão regulamentada assim. Frutos e rendimentos de imóveis, ou seja, aluguel de uma casa, produção de uma safra, coisas assim, todas podem ser objeto de penhora. Então, tudo isso é penhorável, tudo isso pode ser constrito e ligado do patrimônio do devedor ao processo de execução, onde ele está devendo alguma coisa. Tá? Peculiaridades da penhora. O que nós podemos dizer, pessoal? Averbação da penhora.
Quando o bem tem um registro, como por exemplo o registro de imóveis, né, você vai lá no registro de imóveis, você faz a penhora, você faz uma averbação, uma anotação no registro. Tá? Ó, referido imóvel foi penhorado. Então a averbação é muito importante. Eventualmente, o Detran tem algo, não é a mesma coisa, bem mais restrito, mas também tem limitação de venda, registro de penhora, registro de coisas também são possíveis de ser feitas no Detran com relação a bens veículos. Né? Agora, né, a maioria dos bens não tem esse tipo de coisa. Uma televisão, difícil. Uma máquina agrícola, também. Né? Às vezes é caríssimo, mas não tem. Então, muito cuidado na descrição, né? Por isso que são importantes os autos de apreensão, os autos de penhora, porque tem que estar muito bem descrito aquele bem para que eu possa efetivamente pensar em individualizá-lo e dizer não é esse, é aquele que é um pouquinho diferente, algumas coisas, né? Atuando na prática, assim, já tive várias situações. Eu já tive, por exemplo, trator, máquina agrícola, que era identificado por conta de uma solda que tinha na carcaça. Né? Mas, ó, com aquela solda ali, ele torna-se 100% único no mundo, é a impressão digital do trator. Tá? Então, coisas assim, a individualização é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Claro, se é um bem registrado, fica mais fácil de identificar. No entanto, você tem que ter cuidado com relação à condição do bem. Vou penhorar uma casa. A casa pode estar guarnecida com uma série de coisas que podem ser tiradas dela. Vou penhorar um carro. O carro pode ter suas rodas trocadas, seu som trocado, seu banco de cor trocado e assim por diante. Então, quando vai fazer a penhora, o auto de penhora, o auto de apreensão, seja lá o que for, muito cuidado com relação a isso. Muitos detalhes acrescentem a isso para diminuir as possíveis dores de cabeça que isso possa gerar. Tudo bem? O que mais nós temos que falar? A substituição de penhora obedece à ordem legal. Então, nós vamos falar no slide seguinte que existe uma ordem de bens que devem ser penhorados prioritariamente. Tá? Então, obviamente, se eu fiz uma penhora falando de substituição dela, qual é o primeiro argumento para que eu substitua? É porque não foi obedecida a ordem que está lá no 835. Tá? Pegou um bem que não é tão preferível, vou trocar por outro. Normalmente quem pede? Normalmente quem pede é quem está perdendo o bem que não quer perder, e muitas vezes quem está promovendo o processo de execução porque foi penhorado um negócio e tem um negócio melhor para vender ali que não foi penhorado. Ok? Então, ambas as partes podem pedir, podem ter interesse na substituição de uma penhora. Tá? Tem um contrato, tem algo descrito na lei dizendo que aquele bem é a garantia, foi lá e pegou outra coisa. Cabe substituição da penhora. Estão recaindo sobre bem outro foro. Então, por exemplo, o processo é em Ponta Grossa, foram lá e pegaram em Jaguariaíva. Puxa vida, mas se tem bem em Ponta Grossa, faz tudo aqui, fica mais barato, não precisa de carta precatória, o leilão vai ser mais presente, todas aquelas coisas. Tá? Recair sobre bens já penhorados, já gravados, se existir outros livros. Posso ter mais de uma penhora também? Posso desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Vendeu o primeiro, paga o primeiro, depois o segundo, e o que sobrou vai pagando. Claro que o último não vai ter dinheiro, mas pode ter várias penhoras sobre o mesmo bem? Pode. Se for um bem de valor alto, ótimo. Se não for, melhor trocar por outro, né? Então, eu tenho outro bem livre e foi dado em penhora, dado em garantia, um bem já constrito, posso pedir a substituição. Bens de baixa liquidez, aquele negócio que ninguém quer, né, pessoal? Vai lá e compra uma televisão velha de tubo, 20 polegadas. Alguém compra isso ainda? Ninguém compra. Né? Eu, esses tempos, tinha os monitores aqui, daqueles de tubo, pessoal de 14 polegadas, 15, acho que eu tinha uns 3 aqui guardados. Percebi que nunca mais eu ia usar aquela merda. Né? Fui me desfazer deles. Cara, você vai naqueles lugares onde os caras pegam sucata de eletrônicos, os caras não querem. Não, isso aqui nós não aceitamos. Foi um parto achar aonde jogar os monitores funcionando. Então é lógico que todo mundo vai ter algum bem velho que vai querer se desfazer, que vai ter prazer de dar em penhora e que aquilo não tem liquidez nenhuma, não funciona para nada. Né? Tentou vender, foi feita a penhora, tentou vender algumas vezes, ninguém quer. Tá?
ou o valor tem problema, não indica o valor especificamente, eu tenho problemas com relação à valorização do negócio, à avaliação da coisa, também justifica que eu faça esse tipo de coisa. Por exemplo, pessoal, penhora é muito simples, né? Numa época que eu tinha, por exemplo, várias ações trabalhistas que eu fazia defesa de algumas empresas, então chegava num momento que a gente tinha que dar uma freada assim, no processo para não fazer acordo, senão os empregados ficavam loucos, todo mundo entrava com ação, e então a gente tinha que pelo menos fazer com que o cadastro demorasse, para que os caras não ficassem motivados a fazer isso, para que a relação do funcionário que está trabalhando com aquele que saiu de interrogação ficasse um pouquinho mais distante. Então, às vezes, a gente precisa ganhar o que? Tempo. Né? Nessa época, o que eu fazia, pessoal? Tinha um barracão, uma empresa, que era uma empresa que prestava serviço para a Rua do Norte, e tinha aquelas coçadeiras costais, né? Tipo uma motosserra que cola grama. Né? E aquele troço é um troço absolutamente descartável, porque eles usam aquilo o dia inteiro, né? Então tem um barracão lá com 100 daquelas desmontadas, né? É só catar as peças e montar quantas você quiser. Eu tinha. Funciona? Não necessariamente, não funcionava. Como tinha um monte, tinha avaliação. Ia lá na loja, tirava a avaliação e colocava. Então saiu uma ação, mais ou menos milão cada uma. Ah, é 15 mil reais? Com uma meia 15 coçadeira. Ah, onde que tá? A avaliação está aqui, tem a nota. Onde que estão? Estão lá no barracão. Se precisar, eles vão lá ver. Lógico, isso era apenas o tempo de eu fazer, de o cara dar uma olhada. Se a outra parte fosse esperto, não aceitava a nomeação do bem, tá? E logo eles já vinham procurar penhora online, e daí já era meio complicado. Mas era uma coisa que a gente fazia para quê? Para ganhar tempo. Se eventualmente os caras marcassem e ficasse aquele bem lá, demorava um ano, não vendia, daí tinha que trocar, tudo fazer. Então, é um mecanismo, é uma coisa. Advogar é isso, né, pessoal? Então, penhora também é uma coisa que a gente usa para fazer tempo no processo. Tá? Vejam lá. Falamos que o 835 trata a ordem em que os bens devem ser penhorados, a ordem que preferencialmente o juiz deve seguir ao fazer a penhora. Então, primeira coisa que eu devo penhorar, dinheiro. Lógico, tem dinheiro, pega dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não vai precisar vender para ninguém. A hora que não tiver uma discussão, pega aquele dinheiro e transforma em pagamento. Beleza? Então, dinheiro em espécie, depósito, aplicação, instituição financeira, tudo a mesma coisa. Beleza? Primeira coisa, dinheiro. Por isso, penhora online é o melhor de tudo. É o que funciona mais rapidamente, porque você vai diretamente pegar dinheiro e você poupa todas as outras fases do processo de expropriação, que é vender, coisa que a gente vai falar na sequência. Tá? Leilão, fazer impugnação, discutir valor, tal. Não vou discutir valor de dinheiro é dinheiro, ok? Então, primeira coisa, dinheiro, aplicação, conta corrente. Né? Segundo, títulos da dívida pública. E aqui o bicho pega fogo. Né? Por quê? Porque quando a gente fala título da dívida pública da União, dos Estados, né, a gente pensa assim, é dívida do governo, o governo vai pagar. Paga bosta, né? Não paga. Né? Então, assim, tá no segundo item da ordem de penhora, mas ninguém quer esse troço. Se nomear um negócio desse, os caras vêm ter jogar pedra no escritório. Né? É muito complicado. Não deveria ser dessa forma, pessoal, mas o Estado não é um bom pagador. Né? O sistema dos precatórios, né? Nós sabemos aí que, não sei hoje, mas na época que eu acompanhava, os precatórios de natureza alimentar do Estado do Paraná tinham 7 anos de atraso no pagamento. Né? Então, por conta disso, a gente coloca 7 anos, de lá para cá só deve ter aumentado. E se for indenizatório, só Deus sabe qual geração sua vai receber. Né? Então, muito complicado você falar em título da dívida pública. Qual é o problema? O problema é que ele está no segundo nível de preferência. Então, bem complicado isso. É tão complicado, pessoal, que se eu tenho uma dívida com o Estado e eu vou lá e eu junto um título desse, os caras fazem tudo e eles não querem. Tá? O único estado que eu sei que isso funciona bem é no Rio Grande do Sul, que eles têm um procedimento administrativo para você fazer o encontro de contas com dívida deles. Né? Não é todo que é um estado que está quebrado, mas lá funciona. Mas então, temos isso? Temos. Funciona? Bem complicado. Tá? Por exemplo, já usei título da dívida do Estado para pagar a dívida de imposto de transmissão causa-mortes. Né? Isso foi lá, compra o título, que
a preço de banana, né? Você compra lá 10 mil reais que você vai ter que pagar de imposto, você paga 1.000 pro cara, o cara sai feliz que ele recebeu o bilão, e de você junto pro Estado, ó, quero pagar aqui minha dívida, tá aqui uma dívida tua, pede um encontro de contas. O Estado faz de tudo para não aceitar, mas em alguns casos judiciais a gente consegue fazer isso, tá? Então, título da dívida pública. Terceiro, os valores mobiliários com cotação em mercado. Os valores mobiliários é o quê? São ações. Ah, hoje eu tenho estudado bem mais isso, então pode ser bastante interessante, como pode ser uma grande furada. O problema é que é muito volátil, é muito difícil de você saber exatamente qual é o valor que aquilo significa. É possível? Sim. Veículo de via terrestre, já falamos, é ótimo. Bens imóveis. Por que de via terrestre está na frente? Porque a liquidez é maior. Bem imóvel, por mais que ele tenha uma estabilidade maior, é mais difícil de vender. Tá? Bem imóveis em geral. Bem imóveis de um modo geral, né? Qualquer tipo de coisa. Semovente. Daí nós chegamos em navios e aeronaves. Né? Mas por que está lá no fim? Por quê? Porque é difícil de vender. Vou pegar um navio e vou vender para quem? Tá? É bem complexa essa situação. E móveis, de modo geral, eu atendi um pessoal aqui que tinha uma termoelétrica, e os caras determinaram a penhora da termoelétrica. Eu dava risada. Como é que os caras vão penhorar a termoelétrica? Não penhoraram o imóvel, penhoraram a termoelétrica. A termoelétrica é um monte de equipamento que está grudado num prédio. Beleza, se desmontar a viga de ferro velho. Tá? Foi gastado, se não me engano, 9 milhões para montar. Se vender tudo, não dá 500 mil, porque desmonta, perde o objetivo. Então é muito complexo isso, pessoal. Então tem mobilidade, tem funcionamento e outra. O BNDES, nesse caso específico, conseguiu pegar como garantia os equipamentos e não o imóvel. Então, coisa assim, só o governo para fazer. Né? Eu dava risada dos caras que vinham, chegou a ter perícia para vir avaliar como é que custava para tirar aquele negócio dali até se concluir que não dava para fazer isso. Eu era leigo, sabia que não dava desde o começo. Tá? Então, navios podem, né, conversando com esse pessoal do BNDES, pessoal, eles relatam que tem muito problema com navio, né? Por quê? Porque eles colocam navio como bem garantido numa obrigação e sempre o navio tem um valor altíssimo, né? E daí esse navio some de uma hora para outra, daqui a pouco o navio está com bandeira de outro país e você não põe a mão mais no navio de forma alguma. Então, o pessoal do BNDES que faz esse tipo de abordagem com relação a navio, essas coisas assim, o pessoal que veio na terma é o mesmo pessoal que lida com navio, com essas coisas. Eles dizem que quando eles vão fazer a busca, a penhora de navios, é uma coisa assim, tipo de filme mesmo, sabe? Coisa assim que roda a polícia, os caras andam, é meio que tem que fazer uma operação de guerra para conseguir pegar o negócio. É só a título de curiosidade. Tá? Ações e cotas de sociedade simples, sociedade empresária, a mesma coisa que a gente já falou lá no começo, percentual de faturamento, tá? Pedras e metais preciosos, né? Aqui tem uma boa cotação, tem uma boa espécie, eu tenho ouro, eu tenho diamante, então em alguns lugares isso vai existir e isso são bons materiais, né? Teoricamente são líquidos, têm segurança de preço, todas aquelas coisas. Direitos aquisitivos de promessa de compra e venda, alienação fiduciária em garantia, então coisas que eu tenho garantias sobre determinados bens, né? E qualquer outro direito que exista pode ser objeto de penhora. Tá? Vejam lá, parágrafo 1º, né? É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput deste artigo com relação às circunstâncias do caso concreto. Então, vai olhar o caso e vai ver como é que faz. Tá? O resto a gente já comentou, pessoal. Tudo bem objetivo. Só para vocês saberem que o 835 diz qual é a ordem que deve ser realizada a penhora. Tá? E claro, dinheiro, carro, imóvel, né, da imóveis e assim por diante. Pode penhar coisa diferente? Pode. Pode penhar geladeira velha? Pode. Vai vender para quem? Não sei, mas às vezes é a única coisa que o sujeito tem. Né? Alterações da penhora. Quando eu faço a segunda penhora, pessoal, o artigo 851 vai dizer que eu faço segunda penhora quando a primeira for anulada. Ó, penhorei um negócio que não podia penhorar. O que eu vou fazer? Vou fazer segunda. Vendi o negócio, não faltou dinheiro. Vou penhorar outra coisa, claro. Né?
O exequente desistiu da primeira, então piorou o negócio, putz, aquele negócio não vende, não serve, não adianta. Então o exequente pode desistir? Pode. Né? Então ele pode fazer isso. Estamos discutindo a propriedade de um carro, vamos lá ficar brigando por o carro não sabe, então vai lá e piora o outro. Piorou o outro, vendeu, beleza, resolve. Então o exequente também tem poder para fazer isso. Né? Lembra quando a gente fala assim, o que está fora da penhora, os bens empenhoráveis ou declarados dessa forma. Quem pode declarar? O próprio exequente. Então o próprio exequente também pode desistir de uma penhora eventualmente realizada. Para redução e ampliação da penhora. O artigo 847 diz claramente: após a avaliação dos bens, concluir-se-á que há manifesta desproporção em relação do valor do débito. Então, aquela situaçãozinha simples assim, né? O sujeito deve IPTU, né? E o IPTU é um valorzinho de quinhentão e a casa vale 20 mil. Além disso, o cara mora na casa. Não é proporcional. Bem ele tem a casa. Vamos vender a casa para pagar o IPTU? Complicado, né, gente? Então tem que ter proporcionalidade com relação a isso. Não vou pegar um bem de 10 mil para pagar uma dívida de quinhentão. Né? Vou perder muito dinheiro nessa brincadeira. Então deve existir a proporcionalidade. Outra coisa, né? É comum que no curso do processo os bens sofram valorização ou desvalorização. No caso do imóvel, é muito comum que ele sofra valorização. Imagine, tem um imóvel aqui, os caras vão lá e constroem um shopping do lado. Virou um centro comercial, precisa de lugar para estacionar. Não precisa ter nada no imóvel, só para os caras estacionar ali, ele já valorizou um monte. Ok? Pode ter valorizado. Justifica-se a redução ou ampliação da penhora. Da mesma forma, era um carro. O processo ficou, brigou. 3 anos o carro já é lixo. Né? Então, a gente tem que sempre estar ligado com essas possibilidades. Tá? O que mais a gente tem diferente, pessoal? Pluralidade de penhoras. Tá? Vejam lá, não é impedimento. Pode ter várias penhoras? Pode. Só que tem que ver se vai resolver, né, pessoal? Eu tenho uma casa, então eu tenho 3 penhoras. Penhora do primeiro grau, primeiro e segundo grau e terceiro grau. Beleza. Se não existir preferência entre os credores, vende, primeiro paga o primeiro, paga os custos do processo, paga os honorários, tudo certinho, daí sobrou dinheiro, paga o segundo, se sobrar, paga o terceiro, se sobrar, devolve o dinheiro para o credor. Normalmente falta dinheiro no meio do caminho. Mas pode ser feito? Pode. Como que a gente faz quem que paga primeiro? Quem primeiro foi lá e penhorou. Então a ordem da chegada das penhoras é o que vai sendo saldado primeiro. Tá? Objetivo, dessa forma. Considerando que é apenas credor quirografário, que ninguém tem garantia real sobre aquele bem e que ninguém tem privilégio. Por exemplo, se for o fisco, primeiro paga o fisco, resolveu, tudo certinho, pagou tudo, o fisco, daí pensa se nem os outros. Se for o fisco, não interessa, o fisco foi o último a se habilitar lá naquele bem, é o que vai receber pelo primeiro. Não? Então tem que ver a ordem dos credores, fisco, trabalhista, daí reais, depois quirografários. Ok? Então temos que ver essa ordem. Não tem impedimento, tem que apenas seguir esta sequência. Se forem apenas credores quirografários, tem preferência de recebimento, aquele que primeiro realizou a penhora sobre o bem. Tranquilo? Quando temos 3 penhoras, 3 quirografários, eu vou dizer credor de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau. Então, ou seja, penhoras de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º grau, dependendo de quantos forem. Tá? Depositário, pessoal. Então aqui já vejam que é uma aula assim, a gente fala bastante, mas fala objetivamente, de uma forma bem clara, é praticamente meia hora de aula falando de coisas bem objetivas, eu ponho outros vídeos para vocês, mas a gente tem que fazer alguma observação com relação ao depositário. Tá? Então, a penhora está acabada ou quando está entregue para o depositário. Muito cuidado com essa expressão acabada, pessoal. Está errado o que eu escrevi, né? Porque está acabada quer dizer está concluída, está completa. Né? Eu não digo que quando está acabada, eu não estou querendo dizer que a penhora está assim, deixou de existir. Não, na verdade ela está completa, ela está acabada, ela está perfeita, ela está efetiva. Tá ok? É disso que eu estou falando. Então, quando o depositário efetivamente recebe o bem, né, eu digo que a penhora está acabada, está completa, está perfeita.
né? Então, do auto de penhora vai constar necessariamente o nome de quem é o depositário, em quem fica os cuidados disso, e essa pessoa tem bastante responsabilidade com relação a esse bem. Então, basicamente, tem várias observações que a gente coloca, né, sobre quem vai ser preferencialmente o depositário. Normalmente é o próprio executado. Se é um bem fácil, de fácil remoção, tira o bem e leva lá e guarda no depositário público, né? O problema é que às vezes pode tomar espaço, pode ficar parado, pode não ser cuidado muito bem, né? Então, às vezes, o próprio devedor cuida melhor do que o depositário público, né? Mas a gente vai tomar cuidado com relação a isso. Então, a gente tem uma ordem, né? Ah, quantia em dinheiro, você depositar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, móveis, semoventes, tal, em poder do depositário judicial. Então, usei móveis rurais, utensílios, tal, mediante calção idônea pelo próprio executado, né? Então, nós temos essa situação. Então, muitas vezes, melhor deixar na mão do executado do que levar para o depositário, que não vai ter tempo de cuidar, né? E, se for cuidar, vai ter despesa para isso e o próprio executário vai ter que pagar, tranquilo? Então, muito cuidado com relação a isso. Responsabilidade do depositário, pessoal. Ele tem que preservar os bens, lógico, ele é o depositário, ele é o responsável, cabe a ele cuidar desse negócio, né? Uma coisa é depositário judicial, outra coisa é depositário contratual, né? Então ele está recebendo aquele encargo por determinação do juiz, né? Não é num contrato de depósito, é diferente do contrato que eu tenho com cooperativa, onde eu vou lá e eu deposito sacas de soja, eles são depositários daqui. Então é um contrato, tem responsabilidade, mas é uma coisa. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando de depositário judicial nomeado pelo juiz. Muito mais complicado, muito maior a responsabilidade. Então, primeira coisa, tem que cuidar bem do bem, tem que seguir à risca todas as determinações judiciais que a gente tem. Aqui mora o problema, pessoal. Por quê? Porque era muito comum a nomeação do depositário do próprio executado. Até hoje é. E nós falamos que isso é bom porque ninguém tem mais interesse de cuidar do bem do que o próprio executado. Só que muitas vezes o cara não quer entregar, às vezes o cara consome do bem, toda aquela situação. Hoje é desobediência. Hoje dá indenização, troca, tem uma série de consequências. Mas não é mais crime, tá, pessoal? Então, não há mais a possibilidade da decretação da prisão civil do depositário infiel. Por quê? Porque nós somos signatários do Pacto Nacional de Costa Rica, onde nós só admitimos na nossa legislação a prisão do depositário, a prisão civil do devedor de alimentos, tá ok? Não mais o depositário infiel. Então, o depositário infiel era uma coisa assim do passado, que existia previsão legal, mas que desde quando o Brasil é signatário desse tratado, hoje nós só temos a prisão civil por conta de alimentos. Conto para vocês que eu, pouco tempo, relativamente pouco tempo após o Brasil ser signatário desse pacto, eu tive um cliente que teve a prisão decretada por conta de ser depositário infiel, tá? Uma mulher, era dona de uma loja. E o que aconteceu? A loja era numa cidade, saiu a precatória itinerante, com a prisão dela, ficou rodando anos, até que acharam ela. Quando acharam ela, a prisão civil já não era mais lícita, né, no nosso ordenamento jurídico, mas existia precatória, né? Daí eu fui fazer uma audiência com ela, pessoal, uma audiência criminal, e esse processo eu nem sabia que existia. Eu, pelo menos, não sabia que existia. O que aconteceu? Estávamos no meio da audiência criminal, chega o oficial de justiça e fica esperando na porta. Acabou a audiência e fez a prisão do meu cliente. Por conta do quê? Não do processo criminal de estelionato, por conta do processo de depositário infiel. Eu falei, pô, mas depositário infiel, isso não existe mais. Ele falou, eu sei, doutor, mas a ordem está aqui, eu tenho que cumprir, não vou dizer que o juiz está errado. Beleza, estava dentro do fórum mesmo. Fui até o juiz que tinha dado aquela decisão, né, e falei, e doutor, o que aconteceu? Ele falou, você sabe, né? Eu não ia decretar esse negócio, mas veio a ordem lá da comarca da puta que pariu. Eu que não vou dizer que o juiz lá tá errado. Ele mandou fazer, eu tô mandando fazer. Daí eu, puxa vida, né? Daí eu falei com minha cliente, né? O que eu faço? Eu faço isso, você cuida, eu faço tal coisa. Na verdade, falei, eu fosse você, dizia que estava passando mal, né? E ela passou mal e foi pro pronto-socorro. E enquanto ela foi pro pronto-socorro, foi pro escritório fazer não me recordo nem o que eu fiz exatamente, mas fui fazer um pedido de liberdade para ela, né? Entrei com um pedido de liberdade para ela
e na mesma tarde eu consegui liberar a situação, tá? Mas foi uma situação bem assim, inesperada você ter o cliente preso dentro de sala de audiência por um processo civil, uma situação bem diferente. Então isso não existe mais. Tranquilo? Avaliação, pessoal. Quando a gente vem falar de avaliação, por mais que seja estranho, quem é o responsável por fazer a avaliação é o senhor oficial de justiça no momento que ele faz a penhora. O que pode acontecer é que, eventualmente, ele não tem elementos, ele não tem condições, pode ser alguma coisa complexa e que ele não tenha como fazer a avaliação. Né? Se ele verificar que ele não tem conhecimento específico, tal, não tem condições de fazer a penhora de uma forma específica, ele pode explicar isso para o juiz e o juiz vai nomear um perito. Né? Então, tranquilo, nomeia um perito, o perito avaliador, o avaliador vai lá e avalia quanto que é o bem. Né? Quem já trabalhou bastante com isso, advogado, muitas vezes o oficial de justiça chega junto e olha, eu não tenho ideia, quanto será que vale esse negócio? Deu uma dica. Daí a gente que está atuando no processo sempre tem uma ideia melhor de como que a coisa funciona. Claro que eles tomam muito cuidado e eles falam isso comigo porque talvez eu tenha uma certa credibilidade, assim, né? Mas às vezes eu digo, não faço ideia, não sei. Né? E também não me preocupo muito com relação a isso. Né? Mas pode surgir conflito, pode ter dúvida com relação à avaliação. O que vai fazer? Vou impugnar a avaliação, o juiz vai dar uma olhada na minha impugnação, qualquer uma das partes pode impugnar a avaliação realizada, e o juiz vai determinar o que for necessário, pode até determinar a instrução processual para discutir o valor de uma avaliação. Quando que eu dispenso a avaliação, pessoal, de um bem penhorado? Primeiro, as partes aceitam a estimativa. Então, o cara que deu o bem em penhora diz, só vale milão. Eu olho e digo assim, peticione de concordo, vale milão, vamos pôr para vender por milão. Tá? Outra, tem cotação em bolsa. Soja. Soja tem cotação. Vou precisar discutir o valor da soja? Não, óbvio que não. Né? Título da dívida pública, aquela mesma merda lá, que é o segundo item da ordem do 835, lá que não vale nada, mas teoricamente não se discute o valor daquilo. É muito complicado, pessoal. Quem já tomou com títulos da dívida pública, como eu já tive a oportunidade de ver, a gente chega a fazer perícia particular para ver quanto que o troço vale, porque é muito tempo de conta, é muito complicado, sabe? Então, por mais que a lei diga isso aqui é piada, né? Sempre que falar em título da dívida pública pagando conta, deem risada, não? Então, veículos automotores, qualquer outros bens que tenham preço médio no mercado. Então, quando eu vou falar de carro, carro tem quantas tabelas aí? Tem tabela FIP, tabela Molicar, tem várias, né? Tabela 4 rodas, tem várias tabelas que eu posso dar uma olhadinha e com base nas características do veículo eu aumento um pouquinho, diminuo um pouquinho e isso é perfeitamente justificável. Precisa fazer uma avaliação? Não. Né? Então, bem tranquilo. Quando que vai justificar, por exemplo, uma avaliação assim mais complexa? Um imóvel, né? Imagine uma fazenda. Esses tempos aí estava discutindo um processo de divórcio, tinha uma fazenda. A fazenda era grande, tinha um monte de árvores, tinha um reflorestamento enorme em cima, o reflorestamento dele valia muito mais que a terra. Né? Então, para fazer, eu lembro que eu fui andar com um conhecido meu que era entendido no assunto, para ele fazer um laudo daquilo. Né? Olha, andei o dia inteiro na fazenda, conhecendo, vendo, estimando, vendo o tamanho, vendo a grossura das toras, quanto que dava, o terreno era quebrado, qual era a proximidade. Então, muito difícil de fazer a avaliação. Por exemplo, de uma fazenda nessas condições. Era uma fazenda com reflorestamento de madeira em cima. Né? Um pouco era pinos, um pouco era eucalipto. Né? Bem complicado, tá, pessoal? Nesses casos, não tem como você pensar em fazer alguma coisa sem pensar num especialista no assunto. Tranquilo? Nova avaliação. Quando que eu vou fazer nova avaliação? Quando houve claramente erro ou dolo do avaliador. Beleza. Claro, houve dolo ou ele errou. Isso é fácil de verificar. Tá? Se houver majoração ou diminuição do valor dos bens, história do carro, passou muito tempo, o imóvel, teve alguma coisa, então pode ter subido, alterado esse valor. E se tem alguma dúvida fundada, que às vezes o avaliador não errou necessariamente, ele não teve dolo, não teve vontade de prejudicar ninguém, mas existe uma dúvida fundada. Ele falou, eu não vou dizer que ele errou, mas eu vou dizer que não concordo. Ok? Então, esse eu vou dizer que não concordo, a gente tem várias possibilidades de dizer e justificar que efetivamente a penhora, o bem penhorado, possa ser reavaliado.
Então, daí vai ser um novo mandato de avaliação, ser cumprido pelo Senhor Oficial de Justiça, sem muita dificuldade. Tá? A intimação do executado. Por final, voltando a falar não de avaliação mais, mas sim de penhora, obviamente que no momento que eu formalizo a penhora no processo, tá, eu tenho que intimar o executado. Para quê? Para que ele possa ver, para ver o valor, para ver se aquele bem está ok, para todas aquelas alegações sobre tudo que nós comentamos aqui, pode ser justificativo dentro do processo. Então, a gente tem essa necessidade de intimar o sujeito formalmente para que ele faça. No entanto, se ele já tem advogado constituído no processo, quem vai ser intimado é o advogado, beleza? Se foi feito na presença dele a penhora, então foi na casa dele, fez a penhora e o cara estava lá, eu não preciso intimar ele, porque ele já sai intimado do ato. Outras pessoas que precisam necessariamente ser intimadas, pessoal, de uma penhora realizada. Quem? O cônjuge. Por quê? Porque pode cair sobre o patrimônio dele, então quando a penhora recai sobre bem imóvel, ou é direito real sobre imóvel, tem que chamar o cônjuge. Por quê? Porque mesmo que aquele bem seja separado pelo regime de casamento, os frutos do bem não são, ok? Então, o cônjuge sempre tem que ser intimado. O credor de garantia real, penhorou um negócio, mas tem aquela garantia real de alguma coisa. Então, claro que o garantido real tem que ficar sabendo daquilo, tem que ser notificado. Se aquele bem é objeto de direito de habitação, usufruto, mesma coisa, né? Vão bem gravados com direito de uso ou de habitação, essas pessoas que têm esse direito também têm que ser notificadas. Posso comprar um imóvel que tem usufruto gravado? Posso. Vou ter que aguentar o usufrutuário, mas eu sou dono do negócio, tá ok? Isso é bem comum. Já tive cliente que fez esse negócio também. Né? E promitente comprador, promitente vendedor, ambos os casos, se o bem da penhora faz parte de um negócio desse que tem um contrato com compromisso de compra e venda, aquela outra parte vai ser cientificada por conta do risco que isso representa. Tranquilo, pessoal? Basicamente, o que eu digo para vocês que a aula é isso. Dei uma olhada, vou deixar mais algumas coisas aqui para vocês verificarem, mas não tem muito segredo, é uma parte assim, bastante operacional do direito e tem bastante historinha, bastante caos para a gente contar, mas não é esse o nosso objetivo, tranquilo? Estamos aí com 41 minutos de aula, até que está relativamente bom, ok? Tudo de bom, que precisarem, contem comigo. Um abraço, até mais.